Seja bem-vindo, vai começar o podcast da Lucimelo. E aqui você sabe, né? O papo é pop. Olha, ela também é uma figura pop. Clariana Colasso. Prazer em recebê-la. Ela é nutricionista, com 15 anos de experiência. Ela é especializada em transtornos alimentares, então acho que tem muita coisa legal pra gente entender com ela aqui, além da sua trajetória no consultório. Ela é também empresária do ramo gastronômico, né, hoje em dia. Clariana se dedicou à educação e à consultoria em alimentação prática e prazerosa. Olha que gostoso, hein? Então hoje nós vamos aprender com ela, vamos conhecê-la também. Seja bem-vinda, Clariana Colasso. Que prazer. Sim, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela sua oportunidade. Já começamos muito bem. Que ótimo. Isso é ótimo. Que ótimo, Clariana. O que te inspirou a seguir a carreira de nutricionista? O que mexia com você? O que fez você falava, não, eu quero fazer isso aqui? Luci, eu cozinho desde criança, eu sempre gostei, eu sempre tive essa inspiração na cozinha. E aí, quando eu fui prestar, né, o vestibular, existia a possibilidade de fazer gastronomia, porém, na época, não era o boom que deu nesses últimos anos, né? Eram só tecnólogos, cursos de 2 anos, eu tinha 17 apenas. E aí, eu também tinha essa facilidade de conversar. Meu pai é pediatra, e eu vi ele atendendo clinicamente, dessa conversa, esse apoio. Eu falei, nossa, eu vou juntar as duas áreas que eu amo, de conversar com o paciente, né? Brincava de médico quando era criança, ainda vou juntar com a cozinha. Então, eu fui parar na nutrição para tentar fazer algo relacionado à gastronomia, mas com uma proximidade maior com o meu paciente. E é uma coisa interessante, né, Clariana? Você falando aqui sobre isso aqui, eu fiquei lembrando dessa linha do tempo, da trajetória que você fez, que você foi para consultório, depois você foi... E é normal que a gente faça que a gente experimente essas coisas no início, né? Pra você ter uma ideia, eu comecei nas artes cênicas. Olha, eu falava assim, vou fazer novela. No início era isso. Depois, quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei, cara, não, novela não tem nada a ver, o que eu tô falando? Que bobeira. E eu fiquei a vida inteira pensando que ia fazer isso, e no fim das contas, comecei na carreira de comunicador, e no fim das contas voltei pra comunicação, e é onde eu me descobri, assim. Então, quanto tempo leva pra gente poder realmente se encontrar com a profissão, não é? Olha, eu vou ser bem sincera, eu me formei, comecei a trabalhar sempre com parte de consultório, então trabalhava muito com parte de emagrecimento e também com transtornos alimentares, trabalhei em clínicas psiquiátricas de longa permanência. Nossa. E aí eu fiquei alguns anos lá, e a minha primeira transição foi quando eu abri o meu restaurante, aí eu mudei completamente a minha vida para me dedicar ao restaurante, e depois de 7 anos eu saí dessa área, fui para vendas, e quando eu retorno para nutrição, eu volto para a parte de gastronomia, que é a paixão. Então, assim, eu tive 4 grandes transições na minha vida. E novinha, né? E assim, tô pronta para as próximas, sabe? Se aparecer oportunidades, por que a gente não pode abraçá-la? Então, a gente vai se conhecendo, vai se entendendo, vai vendo aquilo que gosta, aquilo que faz feliz. Tem muito mais a ver com propósito, com missão, né? Chega uma fase da vida descobrindo, né? Exatamente. A gente com 17 anos, ninguém consegue saber o que é isso, né? E aí você vai amadurecendo, você vai vendo o que você pode realmente ajudar ao próximo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que eu tô na minha melhor fase profissional, porque eu realmente tenho feito as famílias a cozinharem de forma mais prática, se reunirem de volta à mesa. E você tem muito conhecimento, né? Porque você já veio do consultório, dessa lida com as pessoas. Mas o que te levou a estudar transtorno alimentar? Eu era apaixonada, uma entusiasta dessas doenças. Muito se falava nas novelas, então eu tinha essa curiosidade. Na faculdade era muito pouco falado. Olha. E quando falado de forma muito simplória. E aí eu prestei aqui na USP, né, a especialização, fiz toda a minha formação lá em transtornos alimentares, trabalhei durante algum tempo, e eu acho que me deu uma visão muito maior do que realmente é a alimentação. Exatamente, eu
eu acho que te faz um profissional mais fora da curva, né? comportamental, né? Então, assim, hoje a gente sabe o que acontece, o que é um exagero, o que é uma compulsão, a gente sabe o que as pessoas estão sofrendo em relação à nutrição, ao terrorismo nutricional que se faz, essa dicotomia do que é bom, que é ruim, o vilão, o mocinho. Então, eu consigo ter essa visão um pouco mais abrangente, isso eu já faço há mais de 20 anos. E na hora então, é delicioso. Na hora de ajudar as pessoas. E o que eu acho legal é que, assim, você fez várias transições, como você disse, mas para acertar aonde você ia colocar o seu, né, se colocar à disposição para ajudar as pessoas. Lucy. Porém, você começou na nutrição e continua na nutrição, continua né? Na nutrição que é paixão. É paixão, né? Eu falo isso, porque eu também comecei na comunicação e continuo comunicação, embora tenha ido por vários caminhos com a comunicação junto, mas eu continuo na comunicação e é paixão. E é muito legal quando a gente tem esse encontro com a profissão da gente, né? Quando eu voltei pra nutrição, existia a possibilidade de voltar pro consultório, né? Eu falei, mas como é que eu posso ajudar mais pessoas num mundo tão louco, tão caótico, que as mulheres não têm tempo de cozinhar, que as famílias não comem mais direito? Vamos chegar lá, hein? Nós vamos chegar lá. E aí, por isso que eu fui pra essa parte de ensinar as pessoas a cozinharem com mais prazer. Então, é uma certa forma, Lucy, uma forma de conexão, né, com a comida. As pessoas perderam isso ao longo do ano, então eu tô aqui pra levantar essa bandeira. Pra resgatar, pra ajudar a gente, já que você gosta tanto e tem tanto conhecimento também, né? Agora, me diga uma coisa. O que a gente pode falar que é transtorno alimentar? O que hoje se entende por transtorno alimentar? Porque antigamente a gente tinha a pessoa que emagrecia demais e a pessoa que engordava demais. Mas hoje tem aí um monte de outra coisa, de outras coisas, né? Exatamente. Então, assim, transtornos alimentares são doenças psiquiátricas, tá? E que precisam ser tratadas de forma conjunta. Então, não é só com o nutricionista, ou só com o psicólogo, só com o psiquiatra. Entendi. Realmente existem uma desordem da parte psicológica dessa pessoa que precisa ser resgatado, inclusive a conexão com a comida. Então, há sofrimento, sim. Muitas vezes há necessidade de intervenção medicamentosa. Olha. Existe uma questão aí muito mais séria do que realmente é. Infelizmente, as pessoas banalizaram isso, né? Sim, com certeza. A pessoa comeu muito. Frescura. Não, frescura quer emagrecer muito. Não, ela tá sofrendo com isso. A pessoa que comeu muito, ela teve uma compulsão alimentar. Não, ela às vezes só teve um exagero alimentar, né? Então, existe essa diferenciação que precisa ser bem diferenciada pelos profissionais e muitas vezes não são. Imagina. Agora, os distúrbios alimentares são outras coisas. São decorrentes de disfunções do sistema nervoso central. Então, são coisas paralelas. Agora, vamos falar dos transtornos. Então, a gente tem basicamente a anorexia, a bulimia, depois tem a vigorexia. E o que é a vigorexia? É por esportes, né? Por prática de atividade física excessiva, né? Então, a pessoa acaba se tornando vigoréxica. Ou seja, não é do dia pra noite, não é. Mesmo? Existe uma doença predisposta na pessoa, e aí o meio social, as mídias sociais, tudo isso vão impactar aí de forma negativa na vida da pessoa. Então, existe um sofrimento ali. Olha que interessante. Mas o sofrimento desse daí é porque não vai na academia? Porque não vai, ou porque vai demais, ou porque não alcança o corpo perfeito, ou porque usa anabolizantes ali, né? De forma exacerbada. É uma cobrança tem gigantesca. Muita coisa no entorno aí, né? Existe uma distorção da imagem corporal também, né? Então, muitas vezes a pessoa assim, mas você já é magra demais. Por um anorexo, por exemplo. A pessoa não se vê daquela forma. Existe uma distorção. Então, por isso que precisa ser trabalhado por uma equipe multidisciplinar e não pode ser de forma nenhuma banalizado. Então, existe sofrimento sim e as pessoas merecem esse atendimento. Por isso que a gente sempre fala o quê? Para fugir dos radicalismos, né? Fugir daquilo que as pessoas pregam, né? Agora, Martícia emagreceu 20 quilos. O que a gente pode fazer para emagrecer 20 quilos também? Calma. Vamos pensar na questão da nossa saúde sempre em primeiro lugar. É verdade. Não, você falou agora de artista, me lembrei até que tem aquela Maiara e Maraísa, não é isso? Exatamente. Essa dupla de cantoras, e a menina está assustadoramente magra nos vídeos, né? Infelizmente, assim, muitos artistas acabam corroborando por uma alimentação ruim, né? De mastigar em frente à câmera e cuspirem. Não pode fazer esse tipo de coisa. Se você tá fazendo isso, você precisa de um atendimento psicológico e nutricional urgente. Você acha que naquele caso ali, ela tá com uma anorexia? Assim, é muito difícil a gente... É muito difícil julgar, entender, né? Mas eu acredito que ela tá sendo bem assistida por bons médicos, né? Mas acredito que passou do ponto ali, se foi emagrecimento mesmo, né? E como que uma pessoa identifica
que um ente querido, uma pessoa que tá ali com você, ela tá numa situação de perigo e precisa de ajuda, como você falou, ela está em sofrimento, porque é muito triste isso, né? É sofrimento. Até a gente vê várias artistas que fazem né, um longo período de jejum, uma dieta extremamente restritiva para perder 10, 20, 30 quilos para fazer determinados personagens. Depois, elas falam de episódios de compulsão alimentar após o término do projeto, né? A gravação do vídeo. E lembrando, isso não faz bem pra ninguém, né? Não faz bem pra ninguém. E lembrando que ela está ali com uma equipe que a acompanha pra fazer esse tipo de loucura, ou né? não, às vezes faz até de forma errônea, mas é o corpo dela. Geralmente você vê, ó, aquele rapaz, a gente falando já vai virar fofoca de Adoro. de cinema. Aquele rapaz que faz o Thor, né? Que interpretou o Thor, o super-herói lá. Um dia eu assisti um documentário falando, né, do trabalho que eles fazem, que os médicos fazem, da preparação né? corporal não é fácil, deles, né? Que o cara tem que ficar com o corpo de super-herói. Exatamente. Então, Às vezes é uma pessoa raquítica, às vezes é uma pessoa obesa e vai se transformando. O nosso corpo é volúvel, né? Então é muito interessante. E eles fazem todo um trabalho. Aí tem nutricionistas, educador físico, endócrino. É uma turma, né? Claro que aí toma várias coisas. Mas enfim, o importante é que a pessoa chega naquele resultado que é pra fazer um filme, pra fazer... A gente sabe que passa por isso, né? Assim como tem personagens que emagrecem assustadoramente, né? Eu não sei se foi o Rodrigo Santoro, parece que fez um filme que ele tava muito magro. Eu vi uma foto dele e falei, meu Deus! Aí vi falando que era por causa do filme e tal. A Carolina Dickman vai aparecer nos próximos dias também muito magra. Acabou de emagrecer mais de 10 quilos. E ela já é uma pessoa considerada magra, né? Então, é verdade, imagina como que ela não pode ser espelho pra ninguém, né? Não posso querer comer o biotipo e me transformar na Carolina Dickman amanhã. Por favor. Agora, como que as pessoas podem ajudar? É a perceber o sofrimento, perceber que não está se relacionando bem com a comida. Pessoas que estão evitando comer, né? Geralmente aí na adolescência se percebe muito quando a criança, o adolescente, ou criança ou adolescente, começa a evitar comer ou quando ele não tem relacionamento bom com a comida. Então come, vai para o banheiro, come, vai praticar uma atividade física de forma exacerbada, ou tem recusa alimentar, começa a perder peso, começa a ganhar peso, existe uma variação aí do corpo, e também com a sua relação da comida, quando você percebe que já não está mais prazeroso sentar à mesa com toda a família, pode ter certeza que ali provavelmente tem um transtorno alimentar envolvido. Olha. E aí precisa sim ter Ficar toda uma equipe sempre de olho, né? Tem que ter os olhos abertos. O meu abertos. filho, ele tá com 11 anos e agora... E ele é assim, ele gosta de carne de um determinado jeito. Então, por exemplo, carne cozida, um picadinho, uma carne... Não gosta. Carne... Não gosta. Aí é outro processo, Lucia. Ele fala... Pode ser uma criança seletiva, que a gente ele fala chama. assim, eu gosto de bife marrom. Aí... E eu vou conversar com as mães, o teu ainda come, o meu não come nada, só come bolacha. Eu falei, como? A criança só come bolacha? Aí, Lucia, a mãe, ela acaba se tornando responsável por aquilo que ele oferece no filho. Eu sei que hoje em dia, com o caos que estamos vivendo, meu Deus, ninguém chega em casa e quer fazer comida. Então, assim, no final do dia, a mãe dá o que a criança qualquer coisa aceita pra alimentar comer. aquela criança e dormir sem encher o saco, essa é a verdade. Agora, a criança não tem cartão de crédito, a criança não tem vale alimentação, a criança não vai ao mercado, então você é responsável pelo aquilo que você coloca dentro da sua casa e a forma com que você oferece. E é cansativo, né, Clariana? Você chegar em casa... Eu faço, agora, a gente faz janta lá em casa, a gente chega, por isso que eu falo bastante de planejamento, organização por conta disso. Nossa, você tem dicas aí depois pra nós? Tudo de congelamento, a gente cozinha rápido. Agora, criança, na primeira na introdução alimentar da criança, conforme a gente vai oferecendo os alimentos aí, vegetais, as carnes, os ovos, enfim, a criança não tem recusa alimentar. A criança, ela absorve o conceito alimentar através dos pais. Então, a educação nutricional começa-se em casa. É verdade. Então, assim, dá vontade de dar um macarrão instantâneo, dá vontade de dar um ultraprocessado, mas pense bem na saúde que você tá tendo pelos seus filhos. E os pais também, né? A gente vem de uma geração que sofreu muito para manter o seu peso, né? A gente vem de gerações que descobriram aí as pílulas mágicas para o emagrecimento. Então, como é que estão os nossos filhos em relação a isso? Exatamente. Você tocou num ponto aqui que eu até tinha anotado pra gente falar depois, mas eu acho que podemos começar já a falar sobre isso aqui. A gente tá vendo aí um boom, né? Canetas, comprimidos, essa coisa toda. E eu fico me perguntando,
E será que se a gente comer determinados tipos de comida, a gente não conseguiria o mesmo resultado sem ter que ficar se picando e tomando comprimido e tomando remédio, essa coisa toda? Como é que é? Como é que vocês olham pra essa, né, para essa essa crise estética aí? Sem dúvida alguma, Luci. Uma dieta equilibrada, uma hidratação adequada e a prática de atividade física, a gente sabe que tem resultados bons, porém, a longo prazo, né? As pessoas querem engordam a vida inteira 30, 40 quilos. Elas querem perder esses 30, 40 quilos, sai rolando a escada, né? Janeiro. Não tem como, é degrau por degrau. Agora, existem medicações extremamente seguras no mercado que podem ajudar, principalmente pessoas com sobrepeso, obesidade e até a cirurgia em caso de obesidade tipo 2. Agora, vamos lá. Que já entraria num transtorno, talvez, não, ou não? Necessariamente não. Às vezes a pessoa mesmo não tem transtorno, você tem obesidade, é uma doença também, né? Que é outra doença já. Exatamente, mas não é um transtorno. Então, o que a pessoa precisa? Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio para ver o que melhor se adequa a ela. Elas têm aí a facilidade de emagrecer, ela tem dietas que deram errado por muitas vezes. Como é que tá essa relação com a comida? Ela precisa emagrecer por questão de saúde, pode usar a medicação sim para ajudá-la, ou por uma questão estética, às vezes de 3, 4, 5 quilinhos, que é o que as pessoas estão muitas vezes fazendo de forma errada. Então, errados profissionais que estão indicando e erradas pessoas que infelizmente estão tomando sem equilíbrio, prazer e consciência alimentar. Clariana, é legal porque você tem uma vivência de consultório, então com certeza as pessoas chegavam pra você e queriam assim, tipo, daí em 2 semanas, agora, quero ir num casamento, preciso entrar num vestido, tô 10 quilos mais gorda. Eu acho que eu saí do consultório por conta disso, porque eu tenho paciência. A pessoa, eu casei e engordei 20 quilos, eu preciso emagrecer 20 quilos em um mês. Filha, peraí, faz 2 anos que você engordou 20 quilos, então você trabalhou 2 anos pra isso, agora trabalha 2 anos reverso. Você subiu aí diversos degraus, agora você quer sair rolando escada baixa? Não vai dar certo, né? Então, as pessoas, infelizmente, às vezes querem ser emagrecidas, né? Por uma fórmula mágica. Agora, fazer a dieta, fazer atividade física, hidratação adequada, muitas vezes as pessoas acabam relutando, né? É verdade. E uma coisa que eu fico pensando aqui, se é possível a gente manter hoje a saúde do corpo, a gente prevenir doenças, sem ter que, por exemplo, apelar, por exemplo, para um suplemento. Porque hoje em dia, como você mesmo falou aqui no início, as pessoas não têm tempo mais de cozinhar, não tem tempo de fazer uma comida, na hora que dá fome come qualquer coisa, porque às vezes não tem pronto, não consegue se organizar ou tá também. Cansado, eu mereço, daí passa na padaria e come uma deliciosa ou bebe pizza. Muito. E aí, eu fico pensando que se a comida é ruim, você precisa pelo menos de uma suplementação. Mas através da alimentação, a gente conseguiria manter isso sem precisar? Sem dúvida alguma, Luci. A dieta da vida toda, né? Se a pessoa se alimentar bem, então comer frutas, verduras, legumes. Então, o brasileiro come, infelizmente, muito abaixo do que se deve. A Organização Mundial de Saúde preconiza o uso de pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia para um adulto, para prevenção de doenças, inclusive cânceres do intestino. É mesmo? E prevenção de doenças como Alzheimer. Ou seja, tudo que a gente precisa, né? Prevenir. Cânceres, obesidade, doenças neurodegenerativas. Qualquer vegetal, ou tem algum específico? Qualquer vegetal. Obviamente, de forma também variada, né? Sim. Porque 400 gramas de vegetais, o que são? 4 batatas. Não vou comer 4 batatas por dia, né? Preciso comer a batata, a rúcula, o morango, a laranja, enfim. Precisa ser uma alimentação variada. O brasileiro come, infelizmente, só 150 gramas. É muito pouco. Então, assim, tudo que a gente come, a gente precisa triplicar por 3. Os vegetais. Agora, os açúcares e sal diminuir. Então, assim, existe alimento bom, alimento ruim? Não. Existe alimento nutritivo e alimentos não tão nutritivos. Então, a gente precisa saber dosar aí daquilo que a gente come. Agora gostei. Existem nutritivos. E os melhores alimentos, por exemplo, para aumentar a energia, para aumentar a disposição? É a gente ficar o dia inteiro tomando café? O que a gente pode comer, além de tomar café, para ficar com energia? Cafés, né? Derivados de cafeína, obviamente, ajudam como chás, né? Até as bebidas à base de cola, sem açúcar, por favor. Ajudam, dão essa energia. Consumo de pimentas também, que por si só já dão pimenta, dá uma acelerada, né? O
próprio gengibre. Agora, se você tem uma alimentação mais proteica, com um carboidrato mais voltado para os vegetais, naturalmente o seu corpo já trabalha de forma boa, né? É mesmo? É só pensar, se eu comer, por exemplo, uma bela de uma feijoada, né? Que tem bastante gordura ali no prato, dá uma preguiça surreal. Agora, come uma bela de uma salada com uma proteína grelhada, você vai ver que sua disposição é outra. É verdade, né? O corpo é muito inteligente, E você né? nem colocou feijão e arroz aí, que a gente ama, né? Brasileiro ama feijão e arroz. Você nem colocou, né? Mas não tem nem problema comer arroz e feijão, viu? Vou ser bem sincera. O arroz e feijão, ele é a melhor combinação que a gente tem aqui no Brasil pelos aminoácidos essenciais que eles nos ofertam a custo baixo. Infelizmente, tem parado, né? Tem diminuído o consumo de arroz. Tem casas que não fazem mais feijão pela dificuldade, nem existe isso, né? Mas pela falta de hábito, né? E voltem a comer arroz e feijão, que ninguém engorda por arroz e feijão. As pessoas engordam pelos excessos, geralmente de açúcares. É o que põe em cima do arroz e do feijão ou a sobremesa, que judia com a gente. Né? Oh, meu Deus. Qual que é a diferença? Você falou aqui carboidrato, a gente falou um pouquinho sobre carboidratos, mas um carboidrato bom, que a gente deveria se aproximar mais. Eu acho que até o próprio arroz você falou aqui, né? E um carboidrato ruim. Fala pra mim, qual é a diferença? Como que a gente identifica isso no prato? Olha, eu não gosto da dicotomia do que é bom, que é ruim. Tudo é comida, né? Não existe comida lixo, Lucy. Vamos pensar que o país tem várias regiões que passam pela questão da insegurança alimentar, né? Então, vai nessas regiões que as pessoas não pensam sobre isso, né? É verdade. Vai nessas regiões menos favorecidas ou que realmente passam pela questão da insegurança alimentar e fala que existe comida lixo. Como assim comida lixo? Como é que é assim, o dia do lixo? Comida é comida. Comida mata a fome. A boa nutrição é aquela que chega a todos, né? Então, a gente precisa entender que tem alimentos que são mais energéticos, sim, né? Mais calóricos e que podem ser consumidos em menor quantidade. Agora, a comida lixo, comida ruim, comida não. Existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos, porque é uma delícia comer um brigadeiro. Não é verdade? Uma pizza. É uma delícia. E ainda você coloca um azeite, toma uma taça de vinho, compartilha uma sobremesa, você, seu esposo e seu filho, em vez de comer uma pra cada, né? Faz parte até do comer social, estar reunido à mesa, né? Verdade. Agora, vai numa situação de risco e fala que existe comida que é ruim. Não existe comida ruim, gente. O que existe é a quantidade que é mal empregada na alimentação. Agora, os carboidratos bons, sem dúvida, são a base de vegetais, né? Então, a batata, a mandioca, o próprio arroz, como a gente já falou, as leguminosas, que também são riquíssimas em proteínas. E que dá energia também, energia, né? E é o bom e é o barato, é o que funciona. Ótimo. Carboidrato ruim é um açúcar simples, né? Porque tudo é açúcar. Sim. Agora, açúcar simples, que a gente coloca no café, que a gente coloca no suco. Isso deve ser evitado, sim. Deixa pra sobremesa. Não precisa colocar mais do que já se tem no alimento. Agora você trouxe uma questão que sempre me intrigou, assim. Açúcar. Tem diferença entre o orgânico, demerara, refinado, mais refinado? Mascavo. Mascavo, de coco. Tem uma meu Deus. Gente, eu falo, o Brasil é riquíssimo, não tem muita coisa pra gente escolher, né? Muita coisa. Açúcar é açúcar, né? Então, em termos nutricionais de calorias, açúcar é açúcar. O açúcar mascavo, ele tem um pouco mais de minerais em relação ao refinado, porque ele não passou pelo processo de refinamento. Isso. Agora, sim, a quantidade é tão ínfima que você não vai trocar açúcar branco por açúcar mascavo pensando numa boa nutrição. Agora, claro, posso substituir o açúcar por adoçante? Se você tiver realmente necessidade de restrição calórica, sim, os adoçantes são super seguros e podem ser consumidos no nosso dia a dia. Agora, açúcar é açúcar. Porque senão a pessoa fica, o açúcar de coco, no final das contas, é açúcar. Então, assim, um custa 5, outro custa 50. 20, ou 50. Pera lá, né? Açúcar é açúcar, né? É verdade. Olha, boa, isso aí, gente, ó, pra todo mundo entender. Açúcar é açúcar. Ou seja, escolha aquilo que lhe faz bem. Então, assim, qual é o açúcar que te faz bem? Nossa, eu gosto de comer uma trufa deliciosa uma vez por dia, pós-almoço. Ok, uma porção faz parte de uma boa alimentação. Você não pode comer a caixa inteira de chocolate. Entendi. Agora, açúcar toda hora no cafezinho, aí eu já acho que é um desperdício de energia. Não, Clary, eu não vivo sem o meu cafezinho com açúcar.
Tome, Ok. mas tome com moderação. Com moderação. Reduza a quantidade, né? Toma só uns 3, não toma 10 por dia. Exatamente. Agora, você sabe uma coisa que também eu fico, assim, sempre intrigada? Que eu tenho alguns amigos que são adeptos dessa dieta vegetariana, vegana. E embora tenha muitos legumes, né? Talvez até olhando de fora, assim, uma coisa bem mais leve e tal. Mas nutricionalmente, garante todos os nutrientes pra pessoa? Não, o vegetarianismo, existem vários tipos de denominação, né? Uhum. O ovo-lacto, o restrito, enfim, existem várias… Ainda tem as denominações ali, né? Aqueles que consomem ovos e lácteos acabam tendo uma melhor oferta proteica e de cálcio. Uhum. Agora, o vegano, que não come nada de origem animal, esse sim, a gente precisa suplementar. Principalmente complexo B, né? Porque onde a gente maior tem são nas carnes vermelhas. E também cálcio, porque assim, a gente precisa consumir cálcio, né? Então, assim, cálcio é até para prevenção de osteopenia e futuramente uma osteoporose, né? Então, existe aquela confusão que falam, eu Deilo, você já ouviu falar que nós somos os únicos mamíferos que consumimos leite por toda a vida. Você consome leite? Eu consumo. Iogurte, né? Derivados, tá? Derivados. Às vezes não consome leite, mas consome iogurte, o queijo, enfim. Eu vou te explicar. Nós somos os únicos também racionais, né? Que temos estudos, guidelines, que falam aí sobre a questão da osteopenia, osteoporose, que é através, a gente só trata isso com o cálcio consumido, e o cálcio basicamente vem de lácteos. Claro, mas tem um pouco na couve. Meu amor, você tem que comer a fazenda inteira pra você suprir. Então, leitinho, ok. Não inflama, não tem problema nenhum, a não ser que a pessoa tenha uma necessidade de restrição, tenha uma alergia alimentar, enfim. Agora, para os veganos, eles precisam acabar se suplementando por conta disso. Não tem jeito, existe um vegano que realmente faça uma dieta 100% vegana que não tenha uma necessidade aí de suplementação. Se não está fazendo, procure bons profissionais para fazer. Você falou agora do leite. E aí, lá pelas tantas, eu descubro que o leite tá assim, não tá legal, não tá caindo bem na minha pessoa. Aí eu fiz um teste pra ver se eu era intolerante. Não era intolerante, mas ele me deixava assim, e eu não tinha percebido isso. Fui perceber quando eu fiz um acompanhamento com uma nutróloga. E aí ela fez a retirada de alguns alimentos, porque eu me queixava da barriga ficar muito inchada. Abdominal, exatamente. Né? E aí descobrimos que o leite era um vilãozinho lá. E aí eu tive que fiquei um tempão, muito tempo sem tomar leite, achando que é vilão e tal. Mas eu sempre gostei muito de leite. E aí eu comecei a comprar o zero lactose. E aí, também, tirei um pouco. Falei, quando der muita vontade, eu vou lá e tomo, né? Aí, vou lá, tomo quando dá vontade e tal. Aí, depois desses dias, eu vi falar assim, não, zero lactose não é zero lactose. Eles colocam remédio. Não é. Aí São enzimas, que é a lactase, não é remédio. Aí eu falei, peraí. Calma, como assim? Aí eu falei assim, mas será que agora eu não vou poder nem tomar meu leitinho com zero lactose? Não, zero lactose apresenta zero lactose, porque realmente existe… colocam-se, né, a enzima lactase para retirar essa lactose. Não é que você pega e retira, você coloca a enzima, uma inativa a outra. Agora, existem também os leite A2, que para quem não é intolerante à lactose, nem tem alergia à proteína, enfim, ele pode se beneficiar porque ele tem uma melhor digestibilidade. Então, não é o açúcar do leite, como a lactose, é a proteína do leite. Então, ele é A2. Então, experimenta o A2, que muito provavelmente você vai ter uma melhor digestibilidade. Agora, quando a gente faz os testes de intolerância, principalmente esses testes aí da moda que estão se fazendo, a quantidade de lactose que se coloca é muito maior daquela que se consome. Então, todas as pessoas vão dar uma certa intolerância, tá? Olha. Então, como que eu percebo se realmente até… o meu não deu, mas eu tinha um sintoma, sabe? Não deu a intolerância. Hoje em dia, o que a gente faz em nossa prática clínica e bons endocrinologistas ou bons gastros, próctos, seja lá o profissional que você procurar, vai te orientar, fazer a dieta de exclusão. Tirou da dieta, te fez bem, meu filho é ele. Agora, pode ser que seja a conjunção dos fatos, né? É a lactose, mais a água que você bebe, mais o açúcar que você consome. E isso não te faz bem. Agora, deve-se consumir leite, sim. Leite é bom e faz bem. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre emagrecimento. Vamos falar sobre o controle de hábitos alimentares. Você é daqueles que chega no final do dia, tá doida pra comer um docinho? Nós já estamos já, né? Então, vamos entender o que fazer. Intervalo, já voltamos.
recebendo aqui a Clariana Colasso, que é nutricionista, com 15 anos de experiência. Agora nós vamos entender com ela como é que a gente faz para emagrecer em 2 semanas, pra gente entrar naquele vestido pro final do ano. Aumenta o vestido. Aumenta o vestido, é mais fácil. Mas não é assim. E ainda compra um número a menos ainda, às vezes, né? Ah, eu vou comprar 38, porque eu usava 38. Aí agora já usa 40, ela quer 38. Não entra no 38, né? E acaba tendo a insatisfação corporal, que muitas vezes até gera gatilhos pra ter exageros, É né? verdade. Alimentares. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso comer menos do que eu gasto. Então, ou eu diminuo a comida. Se você tá engordando, com certeza Você tá comendo mais, né? É. Aí é o equilíbrio positivo e negativo. É. Então, o que eu preciso fazer? Diminuir a questão energética e aumentar a minha atividade física. Então, para emagrecimento, hoje, a Organização Mundial de Saúde preconiza no mínimo 150 minutos de atividade física semanal. E para manutenção... Isso dá quanto? 5 de 30 minutos? Ou é pouco, né? Para emagrecimento, para gerar um déficit calórico. Claro, eu já faço a atividade física. Então, você tem que aumentar em 150. Ou talvez faz atividade física, mas não faz um aeróbico. Um aeróbico coisa, que né? tem bastante queima energética. Assim como a musculação, que é importante a gente ter musculatura desenvolvida. Agora, se eu quero engordar, é só comer mais do que eu gasto, né? Então, é isso. Agora, para manutenção de peso, porque tem muitas pessoas que falam isso, né? Lucia, emagrecer é fácil, o difícil é manter. Porque aí a atividade física eu preciso dobrar. Pra manter? Pra manter. É? Então, você vai perdendo o corpo, de uma certa forma, vai pensando, o que eu posso enxugar aqui, o que eu posso sobrar ali, como é que eu posso estancar aqui a minha energia, né? Ele passa por um processo restritivo. Sim. E aí, energeticamente, ele pede maior consumo, maior gasto de energia. Olha que interessante. No mínimo 300 minutos por semana. Ou seja, atividade física todos os dias, 1 hora. É isso. Bom, pra prevenir... Eu só faço sábado e domingo, porque daí não pra não judiar, Mas aí né? você vai ao parque com o seu filho, você brinca, você se movimenta. Faz uma faxina. Faz uma faxina, dança com o marido, né? Atividade física, Lucy, o que é bom da atividade física? Fazer aquela que você gosta. Eu não adoro. adianta fazer com ódio, né? Na força do ódio. Gente, eu escuto muita gente falar assim, na força do ódio. Eu falei, por que você não escolheu? Faça com prazer. Por que você não escolheu outra coisa? Por que fazer um negócio com ódio? Porque você já vai descarregando veneno no corpo. Porque você tá com ódio, você vai liberar veneno, não é? Cortisol. Né? Seu corpo tá ali sabendo que não era pra estar. Eu tô aqui na força do ódio. Cara, não faça. A força do ódio não pode. Faz uma dança, faz uma outra coisinha que seja agradável também, vai brincar com o seu filho em ambientes abertos, até por conta da vitamina D, que a gente atrás só da desenvolve através do sol. Só, né? Dance com as amigas. É muito legal, gente. Hoje em dia tem grupos de dança que é assim, música dos anos 80. Gente, a gente adora. Axé dos anos 90. Quem não gosta? E aí a gente vai lá, se diverte e tá gastando energia. Sem ódio, né? Sem ódio. Eu tenho visto na internet, eu não sei se você tem acompanhado também, eu tenho visto na internet muitos profissionais falando que pra emagrecer, é modinha, né? Você sabe que o negócio de emagrecimento tem sempre uma modinha, né? Principalmente se essa gordura é no abdômen, visceral. É necessário você fazer uma limpeza intestinal. É verdade isso? Não. Deus é perfeito, né, gente? Eu tenho escutado muito. E aí eu assisto muito canal do YouTube, naqueles intervalinhos, né? Naqueles intervalinhos que aí entra um cara falando, né? Porque não sei o quê, você sabia que aquela gordura abdominal tem que fazer uma limpeza intestinal? Eu falei, nossa, mas eu vivi a vida inteira, eu não tô sabendo desse trem? Gente, o corpo é perfeito. Não existem alimentos inflamatórios. O corpo tá intoxicado. Se tá intoxicado, corra pro hospital. Porque você tá precisando aí de antihistamínicos, né? Que legal você falar isso, porque a gente escuta muita gente falando isso. A dieta de moda é o que dá engajamento, é o que puxa as pessoas. Isso não existe. Então, assim, o nosso fígado é maravilhoso, o nosso rim é perfeito. Eles já fazem toda essa parte de desintoxicação. É o trabalho deles, o trabalho é deles. Exatamente, eles estão lá para isso. Se você tiver uma boa saúde intestinal, então uma microbiota saudável, aí sim eu super concordo. O que é? Muita hidratação. Não adianta comer fibra se a gente não mantém essas fibras hidratadas para fazer todo o trânsito intestinal. Então, as fibras, além de trazerem saciedade, vão diminuir aí, vai aumentar a nossa saciedade. Então, diminuindo aí a nossa fome. Então, se você tiver uma boa hidratação, se você
tiver bom consumo de fibras através dos vegetais, o seu corpo está lindo. Fiquem tranquilos, não precisa nada de limpeza intestinal. Inclusive, é muito perigoso isso, né? E chega até a beirar em um certo transtorno de clínicas fazerem isso sem médicos especializados, enfim, fazer lavagens intestinais e perfurarem o intestino. Então, não inventem. A não ser que você não precisa fazer uma colonoscopia, fazer um exame. O tradicional lá que é necessário, né? Pronto. Sério que tem clínica fazendo isso? Por questão de estética. E assim, Lucia, eu tenho muita visão assim, é inadmissível a clínica fazer isso de forma sem controle algum. Exatamente. Mas pior ainda são as pessoas que fazem, vão lá né? Fazer. Igual o doutor Bumbum, doutor isso, doutor aquilo. Quem que vai, né? Eu sempre penso nisso. Quando a pessoa tá ali, ela não tem índole, não tem caráter, ela faz em troca de dinheiro, né? Ela faz daquilo um comércio, beleza. E a pessoa que vai, né? Que se submete, colocar o corpo dela num negócio realmente desse, né? É muito menos esclarecida, eu até entendo, mas hoje em dia com a internet, geralmente nem são pessoas menos esclarecidas, são pessoas que têm condições de frequentarem bons médicos e que arriscam a sua saúde em prol da beleza, da estética, ou seja, fujam. Com essas doideiras, né? Você sabe que eu tava acompanhando, falando que eu acompanho a internet, eu tava acompanhando aquele programa do... Nossa, como é o nome do Cariani? Ele fez um reality. E lá no reality o Sacani participou. Não sei se você sabe, o Sacani, que é um rapaz bem... Ele tava com obesidade e tal. E ele participou e ele falou que tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. E eu falei, caramba... Uma pessoa que toma 2 litros de Coca-Cola por dia, quantas calorias que ela ingere? Só com a Coca-Cola, fora os complementos. Mas Coca-Cola normal? Porque às vezes é 0, né? Não, era normal, Coca-Cola. Diz que quando ele não tomava, ele não conseguia dormir. Ao contrário, né? Porque a Coca-Cola é rica em cafeína. Cafeína é um hiperestimulante. Ele não conseguia, isso aí. Então, vamos lá. É calórico, obviamente. Né? Mas imagina aquele homem com aquela estrutura física, o gasto energético dele, né? Então, às vezes, compensa. Então, tem muitas pessoas que falam, eu não consigo viver sem a minha Coca-Cola. Tudo bem, toma um copo, vai tomar 2 litros, né? Isso em excesso não faz bem, obviamente. Meu marido gosta de Coca-Cola, quando ele pede pra comprar, eu trago uma de 600. Ele falou, não dá pra comprar uma de... Compra uma 0! Eu falei assim, não tinha, só tinha de 600. Dá 2 copos. Dá 2 copinhos. Eu já acho muito 2 copinhos. Lucia, eu vou ser bem sincera, na minha casa é a caçulinha, viu? É a de 250 ml, meu marido quer morrer, mas é aquela, abriu o janta e acabou. Então eu sou boazinha ainda. A Clariana é pior, na caçulinha. ml, não, gente, a latinha tem 350, é muito calórico. Às vezes você tá consumindo ali o arroz, feijão, um filé de frango grelhado, uma salada, e a Coca tem mais caloria do que a comida inteira, né? Pelo amor de Deus, para com isso. Olha aí, gente, olha a Coca-Cola, vamos cuidado. Pra 0. Eu sou a favor da 0, eu vou explicar por quê, tá? Mas explica, já pode falar. Não, porque só nutricionista manda tomar refrigerante 0. Não, é estratégia nutricional, né? Sim. Então, assim, poxa, eu não vivo sem, eu preciso, eu gosto de um docinho. Então, assim, tem essa função também, claro, né? Claro. Então, você tá num churrasco, você tomar um refrigerante 0 é muito mais satisfatório do que você tomar algumas bebidas que são açucaradas tanto quanto ou pior e tomar em maior quantidade. Então, se uma latinha pra você, um copo pra você, te ajuda, inclusive, a manter a dieta, porque é um docinho ali, engana um pouco o cérebro, pode tomar tranquilamente. Olha aí, liberados. E como saber se eu tô com fome ou se eu tô com compulsão? Exagera, né? Então, se eu tô com fome, eu tô com gula. Vamos falar assim, né? Porque a compulsão são outras coisas. Então, só pra diferenciar a compulsão do exagero alimentar. Exagero alimentar é o seguinte: a gente sai daqui, estamos cansadas, trabalhamos o dia inteiro. Isso. Vamos lá em uma rede, comemos mais do que... Rede de fast food, comemos mais do que se deve. Sim. Então, um sorvete 4 pedaços de pizza. Comemos. Aí chegamos em casa cansada com um pacote lá de bolacha. Você tá tendo claramente um exagero, né? Alimentar, né? Muitas vezes até sim, você acabou de comer. Agora, eu vou num rodízio de pizza, um rodízio japonês, enfim, tudo exagero alimentar. Agora, a compulsão não. É comer uma quantidade que outra pessoa, na mesma situação, não faria em um curto período de tempo. E a diferença, no máximo em 2 horas. A diferença é que há sofrimento. Então, às vezes eu como, exagerei, nossa, que porcaria, não devia ter comido tanto, beleza, no dia seguinte volta ao normal. A compulsão, ela te traz esse sofrimento. Então, por isso, né? Então, se uma pessoa da mesma estatura ou
pessoa, né, você e sua irmã, por exemplo, essa pessoa comeria a mesma quantidade de comida de forma descontrolada, sem controle algum sobre aquilo que tá comendo, muitas vezes comendo até comida estragada, comendo comida fria, ou comendo aquilo que não se deve. O tempo todo ali, por volta de 2 horas, e há muito sofrimento, aquilo sim é uma compulsão alimentar. Agora, exagero é o que a gente consome no dia a dia, de forma exacerbada, sem controle algum. Agora, a sua pergunta é sobre a fome. A fome. Claro, eu tô com fome, eu tô com gula. A fome é aquilo que você come qualquer coisa. Tipo assim, você está com fome? Tô. Você vai comer pepino. Tô com fome. Vou comer arroz, feijão. Seu filho, está com fome? Tô. Arroz, feijão e carne. Não quero. Não é fome. Porque fome, vai comer. Aí existe a fome emocional, que é a famosa agulinha. Eu tô com vontade. Eu tô com fome de chocolate. Não existe fome de chocolate. Eu tô com fome de... Biscoitos amanteigados. Não existe. Você está com uma vontade. Não é verdade? É verdade. Então, assim, realmente, quem tá com fome, o que você servir pra pessoa, até concreto, mata a fome da pessoa, né? Então, assim, o que você servir pra pessoa, a pessoa falar que não, eu quero, é porque ela realmente tá com fome. E é muito fácil descobrir quando tá com fome ou não. A pessoa sabe que ela tá com fome, né? Sim. Ela percebe. Agora, tô uma agonia, dói na alma. Coisa. É uma fome emocional. E é muito comum, viu? Né? Às vezes tá num dia péssimo, brigou com o marido, levou uma fechada no trânsito. Vou lá, como um chocolatinho porque eu tô com fome. Não, você tá com comer emocional. Que é a minha pergunta. Como se livrar? Por que mulher gosta mais, até sente mais necessidade, talvez, do que homem? Né, são os hormônios os culpados? Que bom que a gente tem alguém pra pôr essa culpa, predileção ao doce também, obviamente. Quanto mais se come, mais se acostuma, né? Então, existe vício em açúcar, existe o hábito, né? Então, o hábito, né? Se você come... se você ficar 21 dias com açúcar, você não vai ter vontade de comer açúcar. Não, gente, é o hábito instalado, né? Então, assim, se você tá acostumado a comer um chocolatinho todos os dias, seu corpo pede um chocolatinho, né? Agora, como que a gente faz para eliminar isso? Está te fazendo bem? Está com um controle bom? Está com percentual de gordura e massa magra boa? Você está com os exames, né? Exames regulares, clínicos, bonitinhos, né? E físicos, tudo certinho, certo? Continua comendo um pedacinho por dia. É tudo com equilíbrio e moderação. Não pode comer uma caixa de chocolate, mas 30 gramas por dia, de preferência 70%, que eu sou fã, mesmo? Né? Que tem menor quantidade aí de açúcar na composição. Então, quanto mais cacau tem, menos açúcar tem. Sim. E também o cacau é super antioxidante. Ele é então, bom, tem né? várias propriedades, enfim, que se consumido aí um pouquinho por dia faz bem. Clariana, e voltar, por exemplo, se você não quer comer o doce, mas você substituir por uma fruta, é bacana também? Maravilhoso. Você comer, por exemplo, uma porção, até uma boa estratégia nutricional, uma porção de... porque existe muito isso na nutrição, viu, Lucy? Pasta de amendoim é super saudável. Gente, uma colher de pasta de amendoim tem muito mais caloria, por exemplo, do que uma bacia de morango com uma colher de leite condensado por cima. Ou uma gelatina diet. Você pode comer pasta de amendoim. Então, às vezes tem mais caloria do que se deve. Então, você pode comer por prazer. Agora, não comer pensando que só é uma coisa saudável, que depende também, né? Sim. Da dose que você tá comendo. Claro. É igual veneno. Comida é igual veneno. É verdade. Se não souber a dose. Agora, se você comer um balde de gelatina que não tem caloria a zero e colocar uma colher de sobremesa ali de leite condensado, fazer uma bacia de doce, você pode comer todos os dias, 2 vezes por dia, que você não engorda. Sim. Entendeu? Sim. Então, fruta é sempre bem-vindo, principalmente se atrelado aí com prazer. Não vai comer fruta que você não gosta, né? Sim. E depois da refeição... Perfeito. É legal? É legal. Por exemplo, abacaxi tem bromelina. Bromelina ajuda na digestão. Como é bom, né, abacaxi, Laranja, né? que é uma fruta baixíssima em caloria, ela ajuda na absorção do ferro, porque ela é riquíssima em vitamina C. Então, pode ser uma estratégia nutricional. Agora, se a pessoa precisa perder peso, eu preciso tirar calorias no dia dela, pode ser que eu coloque aí num intervalo. Entendi. E sempre acompanhado com uma proteína também, para ajudar na questão da saciedade. Isso é importante, Como é que eu posso saber se eu tô comendo porção adequada, por exemplo? Porque às vezes o que é adequado pra mim não é adequado pro outro. Como é que eu faço essa conta? Tem isso? Procure bons profissionais. Procure um nutricionista. Assim, se você tem um peso estável, se você tá comendo aí os vegetais, né? Porque tem muitas pessoas que são consideradas magras que não são saudáveis, né? Que não estão com os exames clínicos bons. É verdade, então, assim, tem um monte. A gente precisa avaliar questão de colesterol, glicemia, todas essas coisas que fazem através de exames de sangue. Fazer também exame sempre...
da sua frequência cardíaca, se você consegue, se você tem pico, se tem Sim. fôlego, isso é importante também na parte alimentar. E se você tá tendo uma alimentação variada. Se você não está flutuando o peso, provavelmente está com peso bom, né? Dentro da normalidade, avaliado por bons profissionais, provavelmente você está tendo uma alimentação boa. Ô, Clariana, você sabe que ultimamente a gente tem visto muito, eu pelo menos tenho visto, talvez porque as minhas amigas estão todas na mesma idade, né, talvez, mas muita gente falando dessa coisa da intolerância do glúten e da intolerância à lactose. É uma modinha? É uma modinha. É. Infelizmente veio pra ficar. Então, assim, o problema do glúten, Lucy, não é comer o glúten, né? O problema do glúten é comer muito glúten, assim como a lactose. Então, tem pessoas que têm realmente a sensibilidade ao glúten, tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável, tem outras derivações aí diferentes da intolerância ao glúten, né? Alergia ao glúten. Isso. São intolerância, alergia, sensibilidade, são coisas completamente distintas. A gente precisa restringir para quem realmente tem. Agora, qual é o problema? Eu invento da minha cabeça ou das redes sociais que eu vou cortar o glúten na minha alimentação. Eu fico lá 6 meses sem comer glúten. Quando eu volto a comer o glúten, aí o meu corpo pode sentir realmente uma sensibilidade ao glúten. Por isso que eu sempre falo do equilíbrio e moderação. Não precisa cortar tudo. Mas nossa, claro, mas eu me sinto mais estufada. Então, realmente, troca. Ai, como um pão, me sinto mais estufada. Corta o pão. Agora, a pizza, uma vez a cada 15 dias, continue comendo, assim, com uma massa, enfim, né? Porque, assim, doença celíaca, né? Ela realmente não pode comer glúten. Com e, assim, certeza. é uma doença extremamente desafiadora. Delicada, a gente precisa respeitar. Não é frescura, não é para emagrecimento, é para uma necessidade. Então, assim, eu creio que todos os tipos de restrição é só se houver necessidade. Intolerância, alergia, sensibilidade são coisas completamente diferentes. E, agora, pessoas comuns, assim como eu e você, obviamente, se a gente comer muito mais do que se deve, principalmente de ultraprocessados, aí sim a nossa saúde vai pedir ajuda. De ajuda. Ô, Clariana, e você com esse conhecimento todo é fantástico, né? Porque você tem esse conhecimento todo e agora você também está atuando na parte de gastronomia. Qual que é o seu negócio hoje em gastronomia? O que você faz? Eu ensino as pessoas a cozinharem com prazer, com equilíbrio, de forma prática. Tem que ser prática, né, gente? Tem que ser Tudo que eu faço é muito prático. Tem que ser prático. Então, as minhas receitas são todas muito práticas, sempre pensando numa questão de congelamento, depois de um descongelamento, numa organização alimentar semanal, planejamento alimentar. Então, quando que a gente faz isso? Quando que é um dia bom? Domingo. A prática, assim, coisas rápidas que precisam ser feitas todo domingo. Eu quero aprender isso porque eu preciso me organizar, porque eu não tô dando conta. Primeiro, olha a sua despensa e vê tudo, aliás, sua geladeira. E tudo que você precisa consumir naquela semana. Então não adianta se a batata tá na promoção, senão sua geladeira tem batata. Então tudo que tá ali precisa ser consumido nos próximos dias, né? E às vezes a gente compra, eu vou no sábado, vou no mercado, compro. E aí fica lá, tem coisa que vai pro lixo, que eu não consigo dar conta de fazer. Você sabia que 30% de todos os vegetais comprados são desperdiçados? Não, é uma judiação, né? Porque por isso que inflaciona o preço, porque né? estraga muito rápido, porque você não, né? Porque não se planeja. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar a nossa geladeira. Olhei a minha geladeira, vi o que tem dentro, coloco pra jogo. Então, tem uma cenoura ali, vai ter que ser usada. Tem um repolho, vai ter que ser usado. Então, você faz um cardápiozinho com toda a família. E aí, você coloca as coisas que já tem. Depois, eu vou olhar a minha dispensa. A gente precisa olhar a dispensa, ver o que tá. Às vezes é uma lata de milho, uma lata de aspargo, uma lata de palmito, que tá ali há meses fazendo aniversário muitas vezes e que você vai perder, né? Depois disso, eu vou pro meu freezer. Por quê? O freezer não é pra você largar a comida lá e ficar. Então, assim, eu tenho proteínas ali que eu preciso serem usadas, eu tenho pratos prontos para serem consumidos. Então, assim, colocar tudo para girar antes de começar a comprar mais. As pessoas compram mais em vez de aproveitarem aquilo que já tem. Certo. E a partir disso, a gente cria as listas de compra. Então, se tenho carne moída no meu freezer, eu não vou comprar carne moída. Parece ser básico, mas não é. As pessoas compram a carne moída e falam assim, mas eu só tenho carne moída por mês. Porque você não olhou antes de ir no açougue, Dona Maria. Dona Maria somos nós, mulheres modernas que precisamos dar comida pra nossa família, né? Eu falo, nem precisa ser um chefe de cozinha, mas a pessoa precisa chefiar a sua própria cozinha, né? Então, como que eu tô ali gerenciando? Sempre tem um responsável. Pode ser a mulher, o homem, uma velha, uma nova, seja lá quem for. Alguém
quem gerencia as compras. Quem faz, né? E não são as crianças, né? É. Até posso criar nesse momento, Lucy, de fazer o cardápio, qual é a refeição que a criança quer fazer na semana. Olha que gostoso. Olha, que delícia. Então, esse aqui é um Verdade. hambúrguer também. Então, um dia a gente vai fazer um hambúrguer caseiro. Vou comprar o patinho, carne moída, lá em casa, alface. inclusive, como o hambúrguer é mais apetitoso, meu marido faz um dia na semana Perfeito! um hambúrguer, porque aí ele come com gosto, ele come 2 hambúrgueres. Então, E aí coloca uma né? saladinha dentro e E diminua põe- a coca. Não, ele não toma coca, eu não Que ensinei bom. a tomar refrigerante. Graças a Deus ele não gostou quando ele Que provou. bom. Então até agora, tá com 11 anos, tá invicto no refrigerante. Toma um suquinho, né? Mas refrigerante não. Mas é isso que você falou. E aí ele gosta de pôr eu quero com açaí. Coloco um alfacinho e coloco um tomatinho. Isso você tá criando uma boa relação com o seu filho. Mas Isso ele é adora. saúde. E a gente faz o hambúrguer que a gente compra no açougue também, porque meu marido não gosta do hambúrguer industrializado, então a gente faz em casa. É tão gostoso, a gente senta, faz aquele hambúrguer, todo mundo E aí junto. você pode fazer a noite da pizza, a noite da esfirra, É. do pastelzinho assado. É. Trazer a criança pra cozinha é muito importante. É, legal, Ela cria né? uma conexão, além de ser super didático, né? Criança, quando vai ao supermercado, às vezes os pais não têm muita paciência. Mas depois de uma boa refeição, que ela tá tranquila, você ensina sobre quantidade, sobre peso, O que pôr no carrinho, o que pôr não no carrinho, o que você pode pôr por desperdício ou cima, não, o que né? pode pôr por baixo. É. Ao tempo de espera do caixa, você já trabalha a ansiedade ali. É verdade. Enfim, o mercado, a cozinha, são extremamente educativos. Os pais que, infelizmente, não têm muita paciência. Talvez é paciência que falta. Você É. falou bem. Às vezes não é tempo, não é nada, é paciência, Agora, né? Lucia, eu vou te fazer uma pergunta. Você morreria pelo seu filho? Ah, sim. Agora, por que não viver por ele? É. E dar vida pra ele? O que é vida? É saúde. Você precisa que seu filho tenha saúde. E pro seu filho ter saúde, ele precisa comer mais vegetais, comer menos açúcar, ter essa conexão com a comida. E é isso. É isso que é a base da educação nutricional. E como é difícil, assim... É desafiador. É desafiador, né? Porque eu falo, cara... Um dia eu falei pra ele assim, falei, olha... Você sabe que você tá com 11 anos e desde quando você é bebezinho eu tô te ensinando a comer? É louco, ele vai continuar até sair de casa. Olha que maluquice, você ainda não aprendeu? Aí ele dá risada. Os nossos avós, quando a gente não chegava em casa, falavam, filha, como você tá magrinha? Como falava, você tá comendo direitinho? No meu caso era o contrário. Filha, tá muito fortinha. Vai ensinar pra sempre. Que bacana. Não, eu gostei bastante disso. E você tem, então, Tem cursos, né? Você tem Cursos cursos? de planejamento alimentar. Então, como você vai à feira, tá. compra tudo na feira, no hortifruti, no Nossa, sacolão. isso é muito legal. Chega em casa, porciona, higieniza, coloca tudo já organizado para você usar ao longo da semana, da quinzena, do mês e até do trimestre, porque muitos vegetais podem ser congelados. Você dá curso disso? Exatamente, meu Olha curso é Eu isso. nem sabia que você dava curso disso. Eu achava que você estava maravilhoso. trabalhando na área gastronômica e tal. Tô aqui, né? Mas não sabia que era curso curso. direto, assim. Meu principal. A minha missão é essa: é fazer Que as pessoas a bacana. cozinharem de forma prática, rápida e funcional e trazerem saúde pro dia a dia. Obviamente, atrelando aí a praticidade. Gente. Não dá. Sim. Não dá, né? Sim. Pra ir colher os vegetais, ordenar a vaca. Orgânicos. Não, vamos ser racionais. Moramos em São Paulo, né? Ou pessoas aí de cidade cosmopolita. O frango da roça. Aqui a gente trabalha com verdades. Verdades, né? Mas dentro das verdades, o que foi o melhor pra gente se adequar, né? Exatamente. E o que você vê de doideira nesses cursos? O que o pessoal te pergunta lá, que você leva cada susto, que você fala, minha nossa. E às vezes tipo... quando eu comecei com as receitas na internet, às vezes eu coloco assim, cebola, parece até besta, mas eu coloco cebola higienizada, descascada e picada, que senão a pessoa não sabe se tem que colocar a cebola com casca, sem casca. O ovo cozido é com casca ou sem casca? Meu Deus, é mesmo? Já tive muitas perguntas assim, falar, meu Deus do céu. O que essa pessoa come, né? O que a pessoa come? Às vezes ela não sabe E que bom nada, que ela tava lá fazendo o curso com você, né? Então, assim, às vezes as pessoas não sabem ligar o fogão, sabe fazer arroz, sabe fazer um feijão, não sabe grelhar um bife, nunca viu em casa, né? A mãe foi trabalhar, né? Sim. A mulher... Sim. Eu ensino tudo isso no YouTube. A mulher moderna, nós somos de gerações de mulheres modernas que foram desbravar o mundo trabalhando. Então, a nossa geração, as mães já não cozinharam como as nossas avós, é óbvio, né? E aí eu te pergunto, quais são as memórias afetivas que a gente tá deixando para as nossas próximas gerações, né? Exatamente. Seu filho vai lembrar da massa que ele comia aos domingos com você, do bolinho que ele chegava em casa e tinha? Muitas vezes não. Muitas vezes ele vai lembrar do aplicativo ali, da comida, né?
request do iFood. Então, que memórias que O meu nós filho estamos... adora. Ai, pede no iFood. Eu falei, não, senhor, vai pedir no iFood. Eu falei, não, senhor, vai fazer. Muito bem. Até porque, senão, você fica nessa... Né? Eu sou daquelas que ainda no final de semana a gente cozinha feijão, põe na geladeira. Maravilhoso, congela. Porque eu adoro feijão. Então, durante a semana, eu vou tirando os pacotinhos e serve a comida. Comida de verdade pro seu filho, né? Mas eu ainda peco ainda, porque às vezes a gente sai de casa, sai na correria, não dá tempo de preparar uma coisa pra levar. Eu sempre fui muito cuidadosa com comida, mas a correria não é fácil, Agora, né? Lucia, a mãe já tem uma culpa eterna por ser mãe, né? Então, assim, tira essa culpa também, né? Então, assim, eu poderia fazer melhor, eu poderia fazer melhor. Se você tá fazendo muito ruim, realmente, você poderia fazer melhor. Se você já tá fazendo alguma coisa melhor, tá melhor, vai tá bom embora demais. que tá tudo certo, entendeu? É verdade. Outro dia, uma amiga minha, eu achei assim... abismada. Enfim, nutricionista e tal, colocou o filhinho na creche, 1 ano. O coleguinha de 1 ano, levou um pacotinho de bolacha salgada. Tá. Daquela que tem 3, que é uma delícia. Enfim, que a gente sabe que aquilo não faz bem nem pro adulto, imagina pra uma criança. Sim, sim. De lanche, sem uma hidratação, sem uma fruta. Então, assim, pode fazer parte de um lanche esporádico de um adolescente? Pode, desde que tenha a fruta e a água combinando. Agora, para uma criança de 1 ano, pera lá, gente. A gente tá oferecendo saúde ou doença a longo prazo? Óbvio que uma vez não vai fazer mal. A pessoa pode, deve consumir. Gostosinho, agora, né? de lanchinho para 1 ano, a criança não sabe nem o que tá comendo. É um absurdo, né? E eu vi as suas receitas lá no Instagram, muito bonitas, bem feitas, bem organizadas. Tudo rápido, eu gosto de coisa prática. É isso que eu achei. Eu falei, cara, muito legal. Qual que é o seu Instagram aqui? Clariana ver se eu... Colaco. Clariana Colaco. Eu vi É o colaço sem o cedilha. Clariana... Tudo receita prática. Todos os dias a gente faz TV, né? Eu e a Ana, minha assessora linda, tá aqui junto com a gente. Olha lá. Então tá aqui, ó. E tem umas receitas, tem YouTube também, né? Tem YouTube, tem Olha receita, que lindo, ó. tem, essa fraldinha é uma delícia, você faz em 40 minutos. Sério? Olha aqui. Tem várias receitinhas. E aí eu já ensino a fazer mais e já congelar. Boa! Tudo congela. Eu vi uns negócios aqui que você ensinou a congelar, não sei se era negócio de peito de frango. Peito de frango. Né? Eu achei muito legal aquela Você peito de coloca frango. no peito de frango na batedeira com todos os temperos, processa pelo menos aí 2-3 quilos. Tava procurando ela, o que eu vi? O peito de frango é ótimo. Aí você congela nas porções pra quê? Pra você ter um sanduíche, pra você ter um recheio de wrap, pra você ter um omelete, pra você jogar por cima da salada, pra você jogar um requeijão e fazer um fricassê, um recheio de panqueca, um recheio de torta. É sobre isso. É sobre isso, gente. Ela dá dicas de que você nunca tinha pensado. Porque a gente não tá o tempo todo pensando nisso. Você tá o tempo todo pensando nisso. Agora, então vamos beber na fonte. Olha aqui, ó. Lucy, quando você tá fazendo um hambúrguer com seu esposo, faz um hambúrguer, já faz almôndega e já faz um rocambole, sabe assim? A mesma massa, você dá uma temperadinha a mais, muda a carinha lá e você já vai fazendo várias outras coisas diferentes. E já põe no Lógico, freezer, tá põe pronto no freezer, lá. porque a base é a mesma, é a carne moída, né? Exatamente. Agora, se colocar um temperinho a mais, já vira uma almôndega, só fazer a bolinha, já ensina seu filho a fazer a bolinha. Colocou um recheio, fez um pouquinho maior, já fez um porpetone, ó que delícia, pro final de semana, assado. Assim? Já faz um rocambole, é só esticar, rechear daquilo que você quiser e enrolar. Freezer também. Meu Deus! O dia do hambúrguer não vai ser mais noite do hambúrguer. Que pena que acabou, mas vocês podem continuar essa conversa com a Clariana lá no Instagram dela, no YouTube, que eu acho que vale muito a pena e é só pra gente aprender e pra gente ficar saudável e ficar bem, né? Bom, eu adorei o bate-papo, espero que você tenha gostado eu também. Eu amei, simplesmente amei. Prazer enorme de conhecer, parabéns pela sua trajetória. Hoje eu trabalho muito mais como comunicadora do que como nutricionista. É verdade, excelente como você. Ai, que delícia! Virei fã. Adorei o papo. Fã. E quero que você volte mais vezes pra falar mais e pra gente falar sobre essa organização e tudo. E eu acho que lá no começo do ano você já volta aqui pra gente organizar essa geladeira e organizar tudo isso. 2025 com muita saúde, muito prazer e muito equilíbrio. Com certeza. Fujam aí de dietas restritivas, vamos prezar sempre o equilíbrio e moderação, que tudo dá certo. Ai, gente, ó, um beijo e até o nosso próximo, tá? Bye!
Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.